E aí galera do Guardei no Armário, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo de como sair do armário aqui no canal. E hoje eu tenho o Ezio do Bicha na Go, que agora entrou também para essa plataforma e já tem um canal. Ezio, seja muito bem-vindo. Obrigado. E é isso, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de aceitação do Ezio, saída do armário. Então não sai daí, se inscreva no canal, já deixe seu like, seu comentário, porque o papo vai ser incrível. Então, Ezio, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui no canal. Já faz anos que eu falo pra você que eu quero gravar com você. Sim. Eu já acompanho no seu blog Bicha na Go lá atrás, antes mesmo do boom de ter, né? E foi bem na época também eu tinha o meu blog, que era o Double Life e Dupla Vida, depois virou Guardei no Armário e virou livro e tal. E a gente foi paralelamente, cada um no seu segmento, fazendo a sua militância e tentando transformar o mundo num lugar melhor. E aí uma vez a gente se encontrou na palestra 2 anos atrás, perto da parada LGBT, se eu não me engano. Sim. E eu falei pra você, vamos gravar. 2 anos depois estamos aqui. Sim, demorou, mas chegou. Sim. Então, Ezio, fala pra mim, então, onde você nasceu, com quem, como é que foi a sua infância, com quem você viveu? Eu nasci em Minas, numa cidade que se chama Prata, que fica próxima a Uberaba, assim, é uma cidade super pequena. E a minha mãe, ela é de uma família de 15 irmãos. E aí ela foi a única dos 15 que decidiu morar em São Paulo. Nasci em Minas, mas fui criado em São Paulo. O meu pai ele saiu muito cedo de casa, então eu fui criado numa casa só com mulheres, assim, né? Que era a minha mãe, a minha irmã e a moça que trabalhava com a minha mãe. Nessa infância aqui em São Paulo, você já notava algum tipo de diferença dos outros meninos? Como é que foi a sua relação com a escola, com a rua, com os amiguinhos? No início, da primeira, quarta série, assim, eu gostava muito de ir pra escola, muito. Só que foi muito de cara que eu comecei a perceber quais eram as diferenças entre eu e os outros meninos, né? Porque é aquela história que eu acho que quase todo mundo conta aqui no canal, que você chegava na escola e aí os meninos estavam lá jogando futebol e tal, e eu sempre fui mais interessado pelas artes, eu sempre gostei de história, e na própria educação física, né, que a gente era obrigado a fazer alguma atividade física, eu sempre preferi pular corda, sempre preferi jogar vôlei, e era uma atividade que tinham pouquíssimos meninos, né, então eu não sabia ao certo dizer quais eram essas diferenças na época, mas eu me sentia diferente dos outros meninos por não estar no mesmo espaço de socialização deles. Essa diferenciação, inclusive, começou dessa época, assim, deles, porque é isso, criança, né? Tipo assim, deles chamarem de viado, de menininha, porque é isso, na hora da brincadeira eu preferia estar com as meninas do que com os meninos, mas por conta de morar todo mundo junto e estudar todo mundo junto, eu me forçava essa socialização com eles. Ser viado pra você naquela época era uma coisa ruim. Por quê? Por causa desse mal-estar de ser xingado, né? E de ser exposto muitas vezes ao ridículo, de ser comparado com figuras que hoje em dia eu tenho como referências, mas na época eu tinha como, sei lá... Ofensa mesmo, ofensa, sim. Com quantos anos você teve a noção que, tá, tem alguma coisa diferente? Eu acho que eu tô gostando mais de meninos, talvez. E se isso aconteceu em qual período? Então, aí é que tá. É a parte plot twist dessa história. Sempre estive muito com as meninas, e aí os meninos sempre nessa de me chamar de viado, de bichinha e tudo. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu perdi a virgindade e tive meu primeiro namoro, mas foi com uma menina, não foi com um menino. Que era uma menina que estudava comigo, que era minha amiga e tudo mais, aquela coisa. E foi um namoro que durou até, foram 10 meses, assim. É isso, né? 15 anos, a gente é criança ainda, né? Adolescente, assim, tá nessa pré-adolescência. E eu gostava muito dela, assim. E aí hoje em dia, com 25, né, tipo 10 anos depois, eu fico pensando se esse gostar não era só esse gostar de estar perto, de querer a amizade e tudo mais. Mas essa linha tênue é muito difícil, assim, de dizer, porque eu gostava muito dela e gostava de estar com ela, mas ao mesmo tempo tinha um lado de querer provar para as pessoas de que eu não era viado,
de ser aceito no meio em que eu vivia, né? Eu cresci em periferia, então a homossexualidade na periferia ela é uma outra coisa, né? Ela é vivida de outra forma, né? Tanto é que quando eu terminei o relacionamento, foi porque me veio muito forte a vontade de experimentar ficar com um garoto, sabe? Até então você nunca tinha ficado? Eu nunca tinha ficado. E aí, nessa época, eu nem sei se hoje em dia rola mais, mas nessa época rolava o encontro no Tatuapé de LS. E aí, eu mentia pra minha mãe, eu falava que eu ia no cinema, e aí eu ia pro tal encontro de LS pra beijar na boca, né? E aí foi onde eu beijei o primeiro menino, né? Eu terminei o meu namoro, e aí beijei esse primeiro menino, que inclusive estudava, né, na mesma escola que eu na época. E aí foi quando eu... Putz, é isso. Eu nunca tinha ficado antes com um menino, porque eu não vou saber te explicar o porquê, mas eu tinha muito essa questão de decepcionar minha mãe, né? Eu sou de uma família que ela é muito católica, tipo assim, eu tenho um primo padre, a minha tia trabalha na casa do padre da cidade, tipo, tudo isso. Eu fui na igreja até uns 10 anos, mais ou menos, fiz a primeira comunhão como a minha mãe queria, e aí com 10 anos eu falei pra ela que eu não gostava de ir, que eu não queria mais ir, e aí ela, tá, ok. Mas ao mesmo tempo tinha muito esse medo de inferno, e de, ai meu Deus, eu tô pecando. Então eu segurei isso até onde eu achei que dava, que foi nesse período de 15 a 16 anos, quando eu dei meu primeiro beijo no menino, né? E aí nesse momento que eu beijei o menino, e eu percebi que era isso, então caiu por terra toda essa ideia de inferno e de, eu tô pecando. Tanto é que não demorou muito pra eu falar pra minha mãe, né? Tipo, eu beijei o menino e aí depois de algumas semanas eu contei pra minha mãe. Nessa época, que eu tinha já 16 anos, mais ou menos, eu tinha alguns amigos que já estavam saindo do armário, né? Contando pra família. Então eu acho que esse foi o principal fator que me impulsionou a contar também, né? Experimentar aquela liberdade que os meus amigos falavam que eles estavam vivendo. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu estudava de tarde, a minha mãe trabalhava num boteco na Penha, e aí eu cheguei em casa, aí a minha mãe chegou em casa também, aí eu falei assim, eu quero te mostrar um vídeo. E aí eu entrei no YouTube, e era um vídeo, eu não sei se eu vou falar o nome certo agora, mas é um mini doc que eu acho que, se eu não me engano, chama Eu Não Gosto dos Meninos. Que é um doc onde fala sobre várias pessoas que saíram do armário e como foi e tudo mais. E aí eu mostrei o vídeo pra minha mãe, a minha mãe assistiu o vídeo perplexa. E aí acabou o vídeo, aí ela falou assim, tá, mas e o que você quer dizer com isso? Fazendo a alucinada, né? Aí eu falei assim, o que eu quero te falar é isso, tipo, que eu acho que eu gosto de menino, eu fiquei com menino, assim, assado, eu gostei, e eu acho que é isso. Sempre foi eu e minha mãe, tipo, sempre. Então, por mais que a gente tenha as nossas questões, os nossos conflitos, a gente sempre dialogou. Eu não sabia qual era a reação dela, se ela ia chorar, se ela ia me expulsar de casa, se ela ia me apoiar, mas eu senti que eu deveria contar naquele momento. Ela fez que aceitou, e a reação dela foi ficar 2 anos seguidos sem falar absolutamente nada sobre esse assunto. Então, dos 16 aos 18, todo assunto que era relacionado à sexualidade, a namoro, à afetividade, era proibido dentro de casa. E aí, o que fez ela quebrar esse silêncio de 2 anos foi que, com 18 anos, eu comecei a ficar com um boy. E aí, ela trabalhava assim o dia inteiro e chegava só à noite em casa. E aí, um belo dia, ela chegou em casa e eu estava em casa com o boy que eu estava ficando. E aí, ela ficou chocada. E aí, a partir desse momento, eu acho que ela se sentiu na obrigação de conversar comigo sobre isso, até falando de prevenção, de camisinha, de todas essas coisas. E aí foi quando ela quebrou esse silêncio da sexualidade, né? De dialogar tranquilamente comigo sobre isso. Mas foi isso, né? 2 anos. Depois desse tempo, né, em silêncio, que a gente não falou sobre isso, aí quando a gente falou sobre isso e que eu senti que ela tinha aceitado de verdade, assim, de coração, o que mudou foi que eu passei a sentir a liberdade que os meus amigos falavam que eles sentiam lá com 16 anos. A liberdade de ser quem eu era, eu não precisava mais interpretar um papel. Então, a partir desse momento, eu fiquei
mais à vontade pra ser quem eu era. Então, se passava um cara bonito na televisão, eu podia comentar tranquilamente com ela. Ou se eu tava na rua e alguém flertava comigo, a gente brincava e comentava sobre isso. Então, o clima ficou mais leve. Sim, você começou a conquistar mais a amizade, que antes era um pouco mais afastada por conta dessa interpretação, né? Você tinha que fingir ser uma pessoa que você não era. Sim. E aí, uma dúvida, uma curiosidade muito grande, é que o Bicha na Go, pelo que eu lia na época que ele começou lá atrás, era muito sobre você, sobre as suas vivências e relações, e a forma como você se enxergava no mundo. Foi dentro desse período que você começou a externalizar isso? Então, como eu disse, né, na escola eu sempre gostei de artes, de redação e essas coisas, eu sempre gostei muito, assim. Eu sempre gostei muito de escrever, e aí em 2014, que foi quando eu criei o blog, eu entrei pro Ilobademin, e aí eu comecei a ter acesso à discussão de raça e tudo mais. E aí eu decidi criar o blog depois de uma situação que tinha acontecido. Eu tava com um boy que eu tava ficando num rolê lá na Galeria Olido, e aí era um rolê de rap e tal. E aí eu tava com ele, e aí a gente sofreu, tipo, homofobia nesse rolê, tipo, dos caras falar que ia bater na gente, que a gente não podia ficar ali se beijando porque tinha criança no rolê. Aconteceu essa cena, e aí eu decidi começar a escrever. E aí foi quando eu decidi criar o Tumblr, porque eu achava que, e acho ainda, né, que quando a gente compartilha essas vivências que são tão pessoais e que ao mesmo tempo não são, porque acontecem com várias pessoas, a gente consegue estabelecer uma rede de diálogo que fortalece. E como é que foi o movimento negro ou o movimento LGBT que você teve mais contato na sua construção de identidade? Eu cresci em um lugar onde o entendimento de pessoa negra é a pessoa que tem a pele escura, né? Só que aí quando a gente vai falar sobre o processo de racialização no Brasil, a gente sabe que é uma bagunça, né? Tipo, e que aí a gente vive essa falsa democracia racial, onde somos todos iguais, a gente sabe que não somos, né? Então, assim, na época da escola, por exemplo, eu sabia que eu era zoado porque eu tinha cabelo crespo, por causa do tamanho da boca, esse tipo de coisa, mas eu não conseguia identificar isso como racismo, porque pra mim racismo era chamar alguém de macaco. E aí, em 2014, quando eu conheci, na verdade eu conheci o Ilobademin em 2010, que eu fiz uma oficina com a Beth Bell e a Adriana Aragão, que era toques femininos e masculinos dos orixás. E aí, depois de 4 anos, eu entrei oficialmente pro grupo, né? E o grupo é um grupo formado por mulheres, basicamente, e que subverte essa questão de gênero do carnaval, onde as mulheres dançam e os homens tocam. Então, no Ilobademin, as mulheres elas podem fazer o que elas quiserem, tocar e dançar, ou reger, e se os homens quiserem participar do grupo, eles podem apenas dançar. E aí, por ser um bloco afro, que trata das questões da religiosidade, do candomblé, do orixá e tudo mais, muito se discute sobre raça, né? Então, nesse momento que eu entro pro grupo, que eu saí da bolha da Zona Leste, né? E que eu fui pro centro e tudo isso. E aí foi quando eu comecei a ter acesso a essa discussão e entender que as coisas que aconteciam comigo era racismo também. Era um racismo mais refinado, vamos dizer assim, mas era racismo, né? Falar desse racismo mais refinado me faz lembrar de um diálogo que a gente teve lá no dia da palestra, que é sobre a afetividade de pessoas pretas. A gente não tem nem esse direito, né? Porque as pessoas acabam não nos vendo pro afeto. E até aquele momento você tinha falado, né? Até então nunca namorei. Como você vivenciou esse preterimento e como você se blindou ou você não se blindou desse preterimento? Então, no primeiro momento, enquanto eu me dizia heterossexual, esse preterimento, ele é lógico, ele machucava, porque você via todos os meninos da sua idade se relacionando e beijando na boca e se descobrindo sexualmente, mas ao mesmo tempo, pra mim, o preterimento ele estava ali posto, mas eu não queria exercer a minha sexualidade, que até então era heterossexual, né? Se eu não ficasse com ninguém, eu poderia ficar na sombra do que é a sexualidade. E aí, a partir do momento
que eu comecei a ficar com garotos e que eu comecei a ir no encontro GLS do Tatuapé e que aí mais pra frente, quando eu fiz 18 anos, quando eu comecei a ir em balada, em boate, é muito louco, porque é isso, você chega na boate com a sua melhor roupa, com o seu, sabe, todo arrumado, todo lindo, e você não é procurado pelas pessoas. Porque quais são as pessoas que sobram na balada? Né? São sempre as negras. Esse processo todo fez com que todos os primeiros meninos que eu fiquei eram negros, né? E muito nessa perspectiva de, sobramos no rolê e aí estamos se olhando. Não era o padrão de beleza que eu buscava e provavelmente eu não era o padrão de beleza que eles buscavam, mas aí a gente estava ali e aí a gente ficava e beijava, e eu acho que a partir desse momento que eu comecei a conseguir enxergar minimamente beleza em mim, sabe? Quando eu me sentia atraído por aquela pessoa e aquela pessoa era parecida comigo, sabe? Eu queria tocar num assunto que é muito importante também, que é a sua sorologia, né? Uhum. Você, no ano passado, surpreendeu com um post... O Brasil! O Brasil parou! Mas foi incrível a sua sinceridade no texto que você colocou, da forma como você colocou. E conta pra gente, então, aqui hoje em vídeo, o bastidores de tudo isso. Como é que foi pra você se perceber soro positivo? Como é que foi pra você lidar com essa situação? Uhum. E o pós também, né? Na época que eu descobri a sorologia, eu tava vivendo uma época bem conturbada na minha vida, porque eu tava morando num apartamento que era ocupado, dentro da USP. O CRUSP, eu morava num apartamento com mais 2 pessoas e nós 3 não éramos estudantes da USP. Era uma época em que eu tava trabalhando trançando cabelo e aí é isso, eu tinha dinheiro quando eu tinha cliente. A gente morava próximo de um centro de testagem. Os meus amigos que moravam comigo, eles foram no posto, fizeram o teste e aí voltaram pra casa, não, tá tudo tranquilo, eu não tenho nada. E aí eu fui no outro dia com a minha irmã pra fazer o teste. Em momento nenhum, eu tinha pensado que poderia dar positivo. Eu fui fazer o teste porque eu fazia frequentemente o teste, né? Eu fazia de 6 em 6 meses. E aí eu tava na sala de espera e a enfermeira começou a chamar várias pessoas que tinham feito o teste depois de mim. E aí foi quando, antes dela me chamar, virou uma chave assim de... Eu acho que eu tô com HIV. E aí na hora que me chamaram, não foi a enfermeira que me chamou, foi a psicóloga. Então eu entrei na sala dela já sabendo o que ia ser a conversa. Aquele silêncio ensurdecedor, assim, eu não falava uma palavra e ela não falava nenhuma palavra também, até que a psicóloga me chamou. E aí eu entrei no consultório e tal, ela me deu a notícia e eu não consegui esboçar nenhuma reação, assim. Eu fiquei, parado. E aí ela já meio que deu a indicação dos quais passos eu precisaria dar, já marcou lá pra eu ir conversar com a assistente social, pra pegar os medicamentos e pegar o bilhete único especial também, todas essas coisas. E aí eu cheguei em casa e aí foi quando eu consegui chorar, assim, porque aí os meus amigos que moravam comigo, a Cecília e o Lázaro, eles vieram e... Ai, amigo, e aí? Como que foi? E aí eu não consegui verbalizar, sabe? Eu tenho HIV. Eu só falei, amiga, você sabe, né? Porque a falta de informação sobre HIV, sobre qualquer outra IST, coloca a gente nesse lugar de medo. E no imaginário social, quando se fala sobre AIDS, a gente está muito atrelado ainda aos anos 80, das pessoas morrendo e tudo mais. As pessoas ainda morrem em decorrência de AIDS, mas não dá pra negar que houve um avanço. Eu acho que o mais louco disso tudo é o seguinte... Eu sempre odiei hospital. Então, eu podia estar morrendo, que eu preferia ficar em casa tomando um chazinho do que ir pro hospital. E aí, por decorrência do HIV, eu vou frequentemente ao hospital, né? E não que ir ao hospital seja sinônimo de saúde, mas hoje em dia a minha saúde, ela é melhor do que antes, quando eu não tinha HIV. E isso é muito louco. Enfim, depende do SUS, da saúde pública. E infelizmente, a gente não tem acesso a nutricionista, a gente não tem acesso a psicólogo, a gente não tem acesso a, enfim, dentista,
todas essas coisas. E aí, a partir do momento em que eu descobri a minha sorologia, o posto no qual eu me trato, ele oferece todas essas coisas. Ezio, fala pra mim se algumas pessoas se afastaram de você e como é que foi esse momento pra você, porque eu acredito que é um momento novo na sua vida e que tenham pessoas que tenham se aproximado e pessoas que também tenham se afastado. Como é que você lidou com isso? Teve várias pessoas que se afastaram e isso é muito triste, e não triste por mim, mas triste por elas. É muito aquele lugar de, ai não, já tenho problemas demais, então resolve aí as suas questões. Ai, amigo, eu escolhi falar sobre, assim, demorou também, né? Não foi assim, ai, descobri minha sorologia hoje e já vou escrever meu texto. Não, tipo assim, rolou um processo para eu conseguir internalizar essa informação. Eu escutava muito comentário equivocado sobre HIV em todos os lugares que eu frequentava. E eu não sou um especialista em AIDS HIV, mas é isso, eu sou uma pessoa que convive todos os dias da vida, desde outubro de 2017, com HIV. Então, eu decidi começar a falar sobre isso publicamente, porque eu já tinha esse espaço do Bichanagô, no qual eu compartilhava as minhas vivências, e o HIV é mais uma das vivências, né? E é inclusive, quando a gente fala que não é o fim do mundo, é justamente sobre isso. Tipo assim, a gente já passa por tanta coisa na vida e existe tanta coisa acontecendo, e o HIV vai ser mais uma. Que eu acho que a informação, ela é uma grande aliada na hora de quebrar tabus. Eu acho que a gente, sem informação, a gente não é nada. Eu tinha vários preconceitos a respeito de HIV, e a partir do momento que eu precisei me informar sobre o que estava acontecendo no meu corpo, eu consegui derrubar esses preconceitos, né? Então eu acho que é isso. Eu queria usar muito esse espaço do Bichanagô para falar sobre isso, para fazer com que pessoas que pensavam como eu antes pudessem entender minimamente o que é o HIV de verdade, sabe? E eu gostaria de saber muito de você, como é que foi pra você participar do canal, porque já faz muito tempo que a gente vem combinando e nada de rolar, e de repente hoje aconteceu. Amigo, a gente combinou isso em 2016, e eu acompanho o seu trampo desde que a gente se conheceu e tal, e eu acho a ideia muito foda, porque é isso, tipo assim, todo mundo que é assumido passou por esse momento de sair do armário, e eu acho que é muito fundamental, porque quando eu saí do armário, lá com 16 anos, foi um vídeo no YouTube que eu mostrei pra minha mãe, sabe? Tipo, de chegar pra ela, não conseguia verbalizar o que eu tava sentindo, mas foi um vídeo no YouTube que, inclusive, nem tinha a representatividade que precisava ter, mas ok, isso é uma outra questão. Mas foi um vídeo no YouTube que eu mostrei pra minha mãe pra conseguir sair do armário. E esse trampo que você faz com esse canal, eu acho que ele é muito potente justamente por isso, porque pode tirar várias outras pessoas do armário e fazer com que elas se sintam bem como nós nos sentimos hoje. É muito foda, eu tô muito feliz, tô muito contente com o convite de ter vindo e de poder falar sobre essa trajetória, né, que você participa dela também, né? E é isso, eu tô muito feliz. Eu fico muito feliz que você tenha participado aqui do canal. Já faz muito tempo que eu gostaria de te trazer. Provavelmente esse não vai ser a única vez que você vai participar aqui, porque o que eu puder fazer para levar a galera daqui pro seu canal também, para que possa conhecer o seu conteúdo, para que a gente possa fortalecer, eu vou fazer. Então vou criar novos quadros, novas ideias, pra gente poder falar sobre outros assuntos, porque a gente é muito mais do que aquilo que a gente só mostra aqui pra galera. Eu sei de muitas outras coisas que você faz, que eu acho incrível, que dá pra gente compartilhar com esse monte de gente que acompanha a gente pra inspirar. Então, se você gostou desse vídeo, comente aqui, o Ezio também estará online para que vocês possam também conversar aqui nos comentários, deixe seu like. Então, beijão e até o próximo Cadê no Armário.